Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, todas as semanas, vemos as histórias do espírito Humberto de Campos, o irmão X, trazidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história do capítulo 14. Invocações diretas. Vamos ver então como é esta história que o irmão X nos traz. Nos primeiros movimentos de intercâmbio com a esfera invisível, Casimiro Colasso, nome do nosso personagem, experimentara sensações de indefinível inquietude. Então, no início do seu contato com a mediunidade. Aquelas comunicações com o além assombravam-no. Povoavam-lhe a alma de profundas indagações. Aquele novo mundo que se lhe descortinava aos olhos trazia maravilhosos mistérios, questões a serem resolvidas, perguntas a serem respondidas, para cuja solução daria, a bom grado, todas as possibilidades terrestres. Então, ele via que ali poderia haver respostas para várias questões, não é? Nossas aqui. Casimiro não se contentava com as reuniões de experimentação mediúnica, num esforço metódico e gradativo. Embora o arraigado amor à família, vivia mentalmente muito distante dos deveres inadiáveis e justos. Ou seja, estava realmente ali tomado por todas aquelas ideias que o contato com o trabalho mediúnico estavam promovendo nele. Viciado pela curiosidade doentia, vejamos, não é interesse, não é vontade de saber mais, havia algo mais, porque, claro, nós, quando estamos interessados, vamos querer nos aprofundar, mas isto vai se dar quando vamos tendo espaços de tempo que nos possibilite, sem abrirmos mão dos nossos compromissos diários com o trabalho, com a família, com a sociedade, não é? Mas não era o caso aqui do nosso Casimiro Colasso. Viciado pela curiosidade doentia, aquele vício que não larga as pessoas que ficam lá na internet pesquisando. Claro que nesse tempo não havia internet. Viciado pela curiosidade doentia, esperava a noite com singular ansiedade. Ao regressar do estabelecimento bancário, então o nosso Casimiro era bancário, após a luta do ganha-pão, trancava-se a sós no quarto, dilatando observações por catalogar conhecimentos novos no vasto círculo de entidades espirituais. Longe de aceitar com proveito as manifestações espontâneas, preferia impor os próprios caprichos, perdendo-se em longas evocações diretas e ignorando sistematicamente se possuía credenciais ou merecimento para isso. Então, vejamos, ele tinha mediunidade, fazia lá, exercia o seu trabalho mediúnico, mas isso não bastava. Ele ia reservadamente, apenas ele, quando o trabalho mediúnico se encontra inserido numa instituição, existe todo o quê? Uma proteção, é claro que existe. Ali estava ele, se aventurando, a palavra é essa, num trabalho
com um mundo do qual ele não participa diretamente enquanto encarnado, não é? A evocar, veja, ele não esperava que naturalmente já não estava certo de fazer estes trabalhos mediúnicos a sós. Piorava a situação quando não permitia ou não se limitava apenas. Um instante. Os amigos não têm que tolerar a minha tosse, né? Retomando aqui. Então, longe de aceitar as manifestações espontâneas, ficando apenas com elas, que já não deveria fazer nenhuma, mas vamos lá, ele então evocava diretamente. Evocava, vamos imaginar, eu evoco agora o espírito de fulano. Sem saber, é o que ele diz aqui, se ele tinha credenciais ou merecimento para estar evocando quem quer que fosse. Então, ele assumia a direção de um trabalho mediúnico. Isto não seria menos, talvez a palavra menor que me venha, seria uma grande aventura inconsequente. Continua o nosso Humberto de Campos. Entre as entidades que costumava invocar impertinentemente, contava-se um velho tio, o ex-sacerdote Leão Colasso, mesmo sobrenome, não é? Mesma família, que partira do mundo anos antes. Padre inteligente e devotado ao bem coletivo, Leão convertera-se em ídolo dos parentes. Por isso mesmo, o sobrinho, ao menor obstáculo, utilizava concentração pedindo-lhe esclarecimentos. O ex-sacerdote era obrigado a abandonar trabalhos sérios no plano de ação onde se localizava quase sempre, tinha que sair lá do plano espiritual evocado, né? Porque o espírito percebe, ele escuta, né? Ele escuta, está sendo chamado. É diferente de nós, onde o som é o responsável pela transmissão da voz. E no pensamento é diferente, não é? As vibrações do pensamento se estendem pelo fluido cósmico universal. Então, chegam em qualquer lugar. E a pessoa está sendo evocada nominalmente, não tem como ela não ouvir. Ela pode não atender. Não foi o caso desse ex-sacerdote que foi tio dele. Então, o ex-sacerdote abandonava os trabalhos sérios para solucionar espantosas futilidades. Decorrido algum tempo, em que Leão se destacou pela paciência e o sobrinho pela leviandade, reconheceu o nobre emissário que a situação requeria outros rumos. Muito delicado. Falou confidencialmente em mensagem carinhosa. Vejamos o que ele diz ao sobrinho. Meu filho, nas relações com o invisível, não queiras impor a vontade caprichosa quando não identificas ao certo as próprias necessidades. Faze a prece, observa, medita e espera com paciência. A oração e o esforço mental por si sós valem imensamente, ainda mesmo que não recebas conselhos diretos dos amigos, que é o que ele quer quando faz as evocações. Por que invocar violentamente os desencarnados se não desconheces que também eles assumiram certas responsabilidades de serviço diante dos desígnios de Deus? Faz todo sentido, não é? Por que insistir nominalmente no comparecimento de quem sofre ou de quem trabalha? Submetes o primeiro, se ele evoca alguém que está sofrendo, submetes o primeiro à dor da vergonha e o segundo, quando ele evoca alguém que está trabalhando, evocar é chamar, não é? Chamar e ele ainda chamar, nominalmente. Alguém que está trabalhando, o pernicioso esquecimento do dever, porque a pessoa tem que largar o que está fazendo para ir lá atender
ou inconsequente. Não recordas a lição de Jesus na prece dominical? O mestre ensinou ao homem rogasse a Deus o cumprimento da vontade divina, assim na terra como no céu. Trabalha, meu filho, e sê atento às obrigações próprias. Se não é justo pedir o aluno aos instrutores a necessária solução de problemas condizentes ao aprendizado em curso, eles ensinam, mas chega uma hora que os alunos precisam resolver os problemas por si só, não é? Também não é razoável abandone a criatura à possibilidade de novas luzes, recorrendo, nas ocorrências mais fúteis, à bondade daqueles que a seguem de mais alto. O quê? A vontade de Deus. Né? Estão lá, fazendo o trabalho no mundo espiritual. Largar isto para atender futilidades, claro que não seria mesmo a vontade de Deus. Por quê? Porque quem deveria estar aqui submetendo-se a essa mesma vontade não o faz. E ele continua dizendo ao sobrinho: organiza reuniões, continua observando os planos invisíveis, mas não esqueças a espontaneidade. Ou seja, não vamos sair chamando o espírito A, B ou C. Os próprios espíritos vão vir. No caso das reuniões mediúnicas, a equipe espiritual vai trazer os espíritos que devem ser atendidos, não aqueles que queremos atender, não é? Se o irmão infeliz bate à tua porta, consola-o. Temos aí espontaneidade. Ele bateu a porta, não foi chamado. Se recebes a visita generosa de respeitável instrutor, pondera-lhe os conselhos e guarda-lhe a sabedoria, também em mensagens mediúnicas. Aprende a interpretar os desígnios de Deus no local de serviço ou testemunho onde te encontres, nas horas mais diversas. Retornando mais uma vez, desculpe. Aprende a interpretar os desígnios de Deus no local de serviço ou testemunho onde te encontres nas horas mais diversas. O trabalho divino sempre requisitou devotamento, mas dispensa a provocação por desnecessária e inconveniente. Então, essa atitude dele estava ali, o tio, muito amorosamente, dizendo a ele que ele estava sendo impertinente, que havia ali um tipo de provocação à própria paciência do alto, não é? Eles são muito pacientes? Claro que são, mas não vão dar ou ceder em situações onde ali haveria uma espécie de permissividade, não é? Uma falta de bom senso em ceder a um pedido fútil. Continua aqui o nosso Humberto de Campos dizendo: Casimiro, porque a mensagem então foi recebida por ele através de psicografia. Então, depois disso, ele leu e releu a mensagem do tio. E, contudo, continuou agindo com a mesma leviandade. O tio se esforçou em mandar uma mensagem lhe aconselhando. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, diz o belo ditado. Mas ele ouviu e ignorou, agindo com a mesma leviandade que o caracterizava antes de receber essa mesma mensagem. Não mudou nada. Então, qualquer que fosse o acontecimento, mais fútil que fosse, repetia o mesmo estribilho. Estribilho é como se fosse um refrão, né? Aquela frasezinha pronta. Chamemos o tio Leão Colasso e teremos a solução preciosa. Já tinha virado regra na vida dele. Qualquer coisinha que surgisse, qualquer dúvida do caminho, ele vinha com esse refrãozinho. Chamemos o tio Leão Colasso e teremos
a solução precisa. Praticamente o tio precisava se submeter na cabecinha dele, não é? Coitado. Continua a nos contar a história, dizendo assim: submergia-se a prestimosa entidade em verdadeiro mar de preocupações, atenta à confusão que se desdobrava quando certo amigo lhe observou. Então, vejamos. O espírito, Leão Colasso, estava ali preocupado, vendo que estava aconselhando o sobrinho, ignorando que aquilo com certeza ia se desdobrar em outros problemas ali para o sobrinho. Estava preocupado, o tio estava preocupado. Quando um certo amigo chegou a ele, quer dizer, outro espírito, veio conversar com o senhor Leão Colasso, dizendo: não te entregues à exagerada inquietação. Se o sobrinho vem buscar-te tantas vezes por semana, compelindo-te à dilatação de serviços tão graves, por que não o invocas igualmente? Olha que interessante. Se é verdade que os companheiros do mundo podem chamar-nos, não desconhecemos a possibilidade de lhes retribuir o mesmo grau, experimentando a inconveniência das invocações diretas. O Casimiro renovará as concepções sobre o assunto, e creio que uma vez será o bastante. O ex-sacerdote aceitou o convite, evidenciando indisfarçável contentamento. Escolheu, por isso, a noite mais oportuna e, reunindo alguns companheiros, invocou o sobrinho de modo a lhe proporcionar excelente lição. Então, o sobrinho dorme e é evocado a comparecer no mundo espiritual. Enquanto se lhe enrijecia o organismo no leito, alarmando a família, Casimiro Colasso compareceu em espírito ante a reduzida assembleia que o atraía intencionalmente. Revelava-se indisposto e perturbado, o mísero sentindo-se presa de inenarrável angústia. Foi levado ali à revelia da sua vontade. Em frente dos amigos espirituais, rojou-se de joelhos, ou seja, jogou-se de joelhos, e reclamou em pranto amargo. Benfeitores amados. Benfeitores amados, por quem sois? Não me deixeis voltar por enquanto ao vosso plano, quando tenho filhinhos a esperar por mim. Ele estava achando que ia desencarnar. Após doloroso gemido, prosseguiu num véu de lágrimas. Ah, quem me chamou aqui com tamanha insistência? Deixai-me regressar à terra, por amor de Deus. Aproximou-se então o bondoso tio e esclareceu: sou eu quem te chama, Casimiro. Oh, sois vós, meu tio? Por quê? Desconheceis, porventura, a bagagem dos meus deveres? Ah, só ele tem, não é? Tendes seguido carinhosamente meus passos e compreendeis certamente que não me posso furtar ao cumprimento das obrigações intransferíveis. Não me retenhais aqui mais tempo. Depois dos soluços convulsivos, rematava diante do ex-sacerdote, que sorria bondoso. Afinal, por que me buscastes assim nessa violência terrível? Colocou-lhe a entidade a mão paterna no ombro, evidenciando amorosa solicitude, e respondeu: chamei-te por amor, e porque não devia desprezar a oportunidade de entregar-te novos valores educativos. Aprende a considerar as situações alheias, meu filho. Também nós aqui temos deveres e trabalhos.
responsabilidades e compromissos. Não somos figuras aéreas catalogadas entre os seres ociosos ou vagabundos. Já que percebeste o quanto dói a perturbação infligida ao homem no trabalho honesto e intransferível, não procures desorientar serviços de nossa esfera de ação, onde colaboramos na estruturação espiritual de um mundo melhor. Tanto se pode invocar a entidade celeste quanto atrair a criatura terrestre, na mesma lei que rege o constante intercâmbio das almas. Não esqueças, pois, essas preciosas verdades. E mergulhando o olhar penetrante no sobrinho angustiado, concluía: voltarás imediatamente ao serviço que Deus te confia no mundo. Entretanto, faze tudo por não esquecer a valiosa lição desta noite. Em casa de Casimiro, todavia, observava-se o vai e vem dos familiares alarmados. Ele entrou num estado de transe, não é? Durante 4 horas, permanecia o pobre rapaz no leito, pálido, ofegante, semimorto. Multiplicavam-se os cataplasmas, injeções, sob o olhar atento do médico que o assistia. Quando o suposto enfermo revelou os primeiros sinais de melhora, o médico chamou em particular o seu velho pai, o velho pai do nosso Casimiro, e esclareceu, demonstrando justificada alegria. Felizmente, o problema foi resolvido, disse o médico. E que pensa o senhor? Perguntou o pai de Casimiro. Trata-se de caso para observar. Aplicarei tratamento decisivo, pois, a meu ver, a moléstia tem todos os caracteres de fenômeno epileptoide, ou seja, como se fosse uma crise de epilepsia. Mas Casimiro Colasso, daí a 2 dias, estava refeito para o trabalho comum. E, embora não recordasse o ensinamento, senão na tela mágica de sonho mal definido, jamais se atreveu a repetir invocações diretas e nominais, renunciando à imposição da vontade caprichosa em relação ao plano invisível. Então, abriu mão de ser imaturo e irresponsável nas suas atitudes com relação ao trabalho espiritual. Mas, às vezes, temos que levar um sacode, não é? Para que o juízo nos venha mais facilmente à mente. Pode não ser como no caso do nosso Casimiro, mas é claro que nós também, como espíritos imperfeitos, haveremos de ter, e que bom que temos, pelo carinho que os espíritos nos devotam, oportunidade de também nós, se estivermos fazendo algo que não seja o melhor para nós, sejamos advertidos e orientados a não insistirmos em certos caminhos, não é? Mais uma história que nos ajuda a pensar aqui, principalmente na vida também trabalhosa que tem os bons amigos espirituais. Semana que vem estaremos de volta com mais uma história de reportagens do além-túmulo no nosso Escuta, que aí vem história. Muita paz a todos.